estudando o Reino de Deus à luz de Mateus. Não damos conta de explicar tudo, graças a Deus. Não sabemos de tudo, graças a Deus. E é por isso que a gente depende do Espírito Santo de Deus, graças a Deus. Então, à medida que a gente vai lendo, Deus vai revelando as coisas, a gente lê antes, é claro, estuda, tem o conhecimento geral já da palavra, você também, você que lê, busca do Senhor, Deus se revela a cada um. Mas é bom que quando a gente lê a Bíblia, você vai descobrindo alguma coisa nova a cada dia. E em Mateus a gente está descobrindo tanta coisa já tem uns 2 meses que a gente estuda, antes do intervalo, né? E estudamos o 1, 2 e o 3. E agora estamos no 4, que é a tentação de Jesus, logo depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. E aí, o próprio Espírito o leva, diz a Bíblia, o Espírito o impeliu, o levou, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Especificamente, Deus a ninguém tenta, mas o diabo tenta. Ele é que é o tentador, é o nome dele. Então Deus permitiu e proporcionou essa situação. Não somente permitiu, Patrícia, mas ele proporcionou, ele arrumou essa situação para Jesus ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu expliquei para vocês a questão da água e da comida aqui, quando uma pessoa jejua de comida e de água, não é? Não fala nada de água aqui. Possivelmente ele bebeu água, porque senão morreria. O homem não tem condição de viver, a não ser que o Senhor Deus dê assim uma fonte bem diferenciada. No caso de Moisés também, não sei como, mas Moisés também aconteceu isso aqui com ele. Agora imagina Jesus, a gente falou tudo isso, depois de 40 dias, 40 noites, quando ele teve fome. Ele virou um refugiado nazista, dos nazistas, né? Um judeu de Auschwitz. Não ficou assim bonitinho, não. Corado, o olho assim bonito, não. Virou uma caveira ambulante. Normal. Ele era um homem e emagreceu normalmente. E ficou com fome. Fraquésimo, fraco, espiritualmente extremamente forte, né? Mas fisicamente muito fraco. E no versículo 1 nós enfatizamos aqui da necessidade, não é? E no versículo 2 o depois. E dissemos que as coisas de Deus, para você ficar forte em Jesus, elas não caem do céu, não. Não é de graça, não. Para você ter uma vida espiritual, não é da noite para o dia, não. São anos, né? E para cair, 1 minuto. Aí você começa tudo de novo. Entendeu? Então tem que vigiar, orar e buscar, etc. Ok. Estamos no capítulo 3, no capítulo 4, agora o versículo 3, né? Vamos lá, Salim. Você quer ler na mensagem? Eu quero ler aqui. E você está livre para perguntar, argumentar, sugerir. E se for alguma coisa do Espírito e Bíblica, a gente vai com você e aprende com você também. Vamos lá. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ok. O que é a primeira coisa que pelo menos me chama a atenção aqui? Ou que te chama a atenção? Por exemplo, Antônio Neto, né, essa voz maravilhosa aí. O que te chama a atenção nesse versículo 3 aqui? Te chama muita atenção. A pergunta de você é o filho de Deus? A pergunta, tá bom. Julie, você
O que chama a atenção aqui? Primeira coisa. Eu gostei dessa parte que fala assim, o tentador aproximou, ele que se aproximou de Jesus. Então, o tentador aproximou-se. Uai! Então o tentador aproxima de gente super espiritual e santa? O que você acha? Demais, Márcio? Como? O que você acha disso? Fala aí. O que você acha? O que significa isso? A nossa vida é repleta de tentações. Cada vez mais. Eu tenho vários exemplos. Vizinhos na cidade, no dia a dia. É só sair na rua, você vê a tentação, você vê aquelas pessoas que realmente elas querem te derrubar. E eu, graças a Deus, eu tenho em Deus uma pessoa que ela me puxa pela mão. E isso daí eu agradeço todos os dias por esse motivo. Quem é que a pessoa te puxa pela mão? Deus, Jesus. Pastor, Fala, Marcelo. essa questão aí dele aproximar de Jesus, no caso, eu penso o seguinte, porque aqueles que não que não tem esse espírito de Deus, abre aspas, já é dele. Ele não tem que preocupar com eles. Ele vai se preocupar assim com aqueles que já é que é de Deus, que ele vai dar um jeito de pegar para ele. Então ele vai se aproximar desses sim, porque esses não é dele. Então ele vai fazer de tudo para que esses venham para ele. Tá, mas uma pessoa espiritual, porque Jesus não estava brincando aqui de jejuar, né? Não estava brincando de jejuar, não estava fazendo bonito para ninguém, nem só dando exemplo de jejum ou de busca de Deus. Aproveitou, de propósito, né? aproveitou a fome, né, dele. Hã? Aproveitou a fome dele, a fraqueza. Rejeitou? Aproveitou que ele estava com fome. Um ponto fraco. Pois é, mas nesse caso da aproximação. Então, esse fato é um fato real. Que o Satanás se aproxima mesmo de todo mundo. O que vocês acham? Sim. Sim, claro que é. Até de Deus. E tem muita gente que pensa que Deus fica manchado quando o Satanás se aproxima. Não. Eles têm papos normais, de acordo com o livro de Jó. E para coisas específicas. Então, já vai. Então era uma situação específica, planejada, escrita, estudada, mas ao mesmo tempo, de Jesus, ele tinha que vencê-lo como homem. Então, aí que está, Márcio. A nossa luta não é contra a gente. E o que você está falando, Deus ama todo mundo. Não é que o que está lá na boate ou gay é do Satanás, não. Ele é usado por Satanás porque ele pertence a Deus. Todo mundo pertence a Deus. Minha é a terra em toda a sua plenitude. E o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor. Só tem que o Satanás, ele aproveita e vai desviando, como desviou Eva e Adão, igual no princípio. Entendeu? Mas ele se aproxima sim. Pode ficar tranquilo. E outra, te dá uma boa notícia aqui. Quanto mais próximo você quer andar de Deus, aí sim, você acertou na música, mais você vai ser alvo do inimigo. Tá? E Deus vai querer e vai te ajudar para que você vença como Jesus venceu. Não vai descer anjo nenhum para te defender com espada de fogo, esses treinos. Na tentação você vai ter vencido. Vai, ô Rogério. Eu não sei se isso pode ser tirado do texto, está falando, tá? Porque eu não sei como está no sentido original. Rogério, fala aqui no microfone aqui, do lado da Clarice aqui, porque o povo te ouvir. Eu não sei se o que eu vou falar agora pode realmente ser tirado do texto como está, porque eu não sei como são o sentido das palavras no original. Mas o fato de dizer que ele aproximou-se me faz entender que ele não chegou de uma vez.
Ele não apareceu. Surgiu. Só entrando em você aqui. Vocês acham que o diabo chegou de uma vez em Eva? Não, certeza não. Mesma coisa. Mesma coisa. Então pode ficar tranquilo que é devagarzinho. E se o versículo anterior diz que ele foi levado para o deserto para isso, por que o diabo esperou 40 dias? E eu até imagino, assim, aí eu estou fantasiando um pouquinho, que Jesus ele estava vendo ele estava à espreita, mas não tinha chegado ainda. Ele esperou o momento que ele julgou ser um momento mais oportuno. Não sei se isso pode ser tirado a visão que eu tenho desse versículo. Ele está assim, ele está lá, ele está aqui, os dois estão se vendo, mas ele espera o momento adequado para chegar. Fala biblicamente, prova isso biblicamente. Vamos tudo para lá. A Bíblia explica a Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre o tentador? Ao derredor, procurando alguém, e não tem, às vezes, na mentalidade evangélica ou de igreja, assim, é tudo ligado a sexo. É tudo ligado a física. A fumar, beber, ser gay, adulterar. Ih, rapaz, Jesus não tinha nada disso aqui. A tentação era outra. A tentação maior tem um nomezinho que você precisa combater, e eu também. Orgulho. Não é? A tentação vai ser toda em cima disso. Vaidade, orgulho, soberba, pensar que é alguma coisa. Pode ver que ele vai tentar nessas áreas. Só na última vez é que ele vai falar das riquezas do mundo e tal, o que é vaidade também. Fala, Rodrigo. Você disse uma coisa aí que eu acho que também vou viajar um pouquinho junto com o Jefferson, não sei se a gente vai extrair. Jesus não estava brincando com esse negócio de jejum. Ele estava realmente 40 dias ali, exaurido, eu acho. E essa espera, vamos dizer assim, do tentador, era um momento propício da fraqueza física também. Certo. Você falou que a gente também é tentado na carne, a gente tenta o homem. Então ele estava esperando o momento ideal de fraqueza física, para que essa fraqueza física pudesse afetar talvez o emocional. Não sei se eu estou viajando demais, mas assim, se ligar alguma coisa com o físico do jejum ali, dos 40 dias de fome, com essa fraqueza, que a gente é assim. Claro. Fica fácil ali, vamos ver o seu ponto de vista aí. Por que é interessante, duas pessoas falaram aqui e eu acredito que a maioria talvez pensaria mais ou menos nesse raciocínio, a pergunta do diabo aqui, já que você é, qual é a essência dessa questão? O que o diabo coloca em questão? Pensa comigo. Desafiou. A noção de identidade. É um desafio, é óbvio, já que você é, e a gente vai ver isso repetir mais duas vezes depois. Esse texto é clássico, você sabe que ele vai usar o mesmo argumento para chegar até Jesus aqui. Por quê? Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Por que nessa proposta o diabo faz questão de desafiar a identidade de Jesus, ou questionar a identidade de Jesus? Trazer dúvida que você não é filho. Trazendo dúvida, ok. Pega essa palavra dúvida aqui, então identidade dúvida, e agora eu quero que a gente pense na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Eu penso que ele está tentando trazer uma altivez de Jesus. Se tu és, Deus, ele quer que Jesus se mostre que é para ele, que seja altivo, tentando buscar. Ele quer que Jesus se mostre. Como é que é isso? Quando a gente é assim, nós gostamos de nos mostrar para as pessoas, às vezes. Por quê? Você precisa mostrar que você é. Por que eu tenho que mostrar que eu sou? Para ser aceito. Hã? Por que eu sou inseguro? Por que eu quero ser aceito? Por quê? Orgulho. Por que eu recorro ao orgulho? Por quê? Uma pergunta. Você não sabe quem você é. Muito bem, Jesus Ana sabia Paula. quem ele era e ele não tinha isso que a gente tem, essa segurança. Quando eu
não sei quem eu sou. Sabia que ele é Eu um vivo, preste atenção, preste bem atenção nisso. Eu vou recorrer a mecanismos constantes, gente. Isso é muito sutil para provar alguma coisa para alguém. Deixa eu dar um exemplo. Ofensa. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Você já foi ofendido? Claro, eu também já fui ofendido e tal. Você já fez um exercício interessante de perguntar assim: por que eu tô sentindo essa ofensa? Por que ser ofendido está sendo tão ruim para você? O que está mexendo dentro de você? O que a palavra do outro acessou dentro de você que deixou inseguro, triste? Você perdeu o sono, perdeu o rumo? Você quer vir tirar satisfação? Por quê? Muitas vezes. Por que Jesus não foi ofendido aqui? Isso aqui era uma ofensa. Era uma configuração de ofensa. Gente, quando nós não sabemos quem nós somos no reino de Deus, e tem uma coisa que o reino de Deus vem fazer aqui comigo, com você, é dizer quem nós somos. Ele diz, ele afirma. Se você ler Efésios capítulo 1, você vai ver por que Deus te criou. E a essência da sua identidade, da minha identidade. Nós vamos viver uma vida, gente, preste bem atenção, eu não estou falando de mundo, não estou falando de pecado, não estou falando de sexo, de drogas, de perdição, eu estou falando daqui de dentro, estou falando de mim e de você. A maneira como, mesmo estando aqui dentro, mesmo já vivendo há anos, nós temos um comportamento, um mecanismo de ação que tenta provar alguma coisa para o outro, puxa que coisa. E ai se o outro me ofender. E ai se esse outro vem. A gente se desconcerta, a gente perde a paz. Então nós temos uma configuração de relação hoje com a nossa identidade, dentro do reino de Deus, que ela é altamente vulnerável. Nós vivemos tentando provar alguma coisa para Jesus. Nunca, se você olhar e ler os evangelhos com calma, ele nunca tentou provar nada para alguém. Tanto é que eles tentaram fazer com que Jesus provar: você está dizendo que você é o Messias, o Todo-Poder, faz alguma coisa aí, Jesus. É uma inspiração muito boa para nós. Preste bem atenção nisso. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer: o que você quer provar para o mundo hoje? O que a sua maneira de agir, de interpretar, de ver, tem tentado provar para as pessoas? Eu quero dizer que, de acordo com o reino de Deus, com a redenção, você não tem que provar nada. Você é. Ele te fez. O sangue dele te justifica. Você é justo porque o sangue dele te justifica. E aí, para fechar aqui meu raciocínio, a gente abre. Ele ficou interessante aqui. É interessante que Paulo trata lá no final de Filipenses, capítulo 3, quando ele fala dos inimigos da cruz, né? Eu falei disso, acho que no final do ano, no início do ano, não me lembro no vídeo. E tem uma palavra, uma expressão que ele usa no final, lembrando aquelas pessoas: olha, vocês são cidadãos do céu, a sua cidadania não está aqui. É interessante porque agora a gente está lá com a ETED, né? Aí nós temos alguns estrangeiros. Aí as pessoas chegam e falam assim: essa aqui é holandesa, esse é inglês, essa é mexicana. Quando a gente pensa reino de Deus, a nossa identidade, nós não podemos esquecer de uma convicção: eu sou da eternidade. Gente, isso tem que ter um peso. A gente não está falando de uma coisa simples. A gente não está falando de uma coisa assim, de um dogma, de alguma coisa, de uma doutrina específica. Não, a gente está falando da eternidade. E necessidade aqui não tem nada a ver, ou seja, a maneira como o diabo vai falar: você está com fome, meu filho, transforma a pedra em pão e supre a sua necessidade. Quando Jesus cita Deuteronômio, ele fala assim: preste atenção, eu não tenho um compromisso primeiro com a necessidade, meu primeiro compromisso é com a eternidade. Por isso que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que sustenta isso? A eternidade que habitava desde Jesus, ele sendo 100% humano. Então, para a gente pensar um pouco, o que você e eu queremos provar? E quando nós valorizamos a necessidade acima da eternidade, nós vamos padecer nesse deserto para suprir, para alimentar a nossa vida. Deixa eu só levantar a mão. Diga mesmo. Vai, Marcos. Fala alto, Marcos. A respeito do que chamou muita atenção nesse texto, é o seguinte: você fala em sutileza e em sinceridade das ideias. O que acontece? Eu achei interessante que Satanás
guiavam carnalmente, como se diz, por vai-te embora agora, você pode caminhar, sair do deserto agora. E ele propôs coisas impossíveis da gente se realizar hoje, transformar a pedra em pão, tudo isso. Humanamente possível para a gente. Jesus encarnou. E a sutileza tão grande também, o Pastor Abraão já falou sobre isso. Você tentar convencer uma pessoa, dissuadir a pessoa a respeito daquilo que você quer, entrar em contradição do que ela quer fazer, você tem que ter conhecimento das coisas. E o que Jesus, o que Satanás fala aqui, as Escrituras afirmam. E ele leu as Escrituras todo dia para Jesus, praticamente. Então quer dizer, Satanás sabe de cabo a rabo também nesse espaço do reino de Deus, é a mim o que eu penso. É onde ele acha sutileza, ele acha uma brecha, qualquer coisa para enfiar a mão dele. Para colocar o quê? Para introduzir dúvida. Eu acho que a primeira coisa que o Satanás coloca na nossa cabeça, a primeira coisa que vem, dúvida. Poxa, será? Para mim, a dúvida que ele coloca primeiro no nosso pensamento. Será que isso é possível? Eu penso assim. Só isso aqui fica muito jóia, porque você sai daqui com muitas ideias em um versículo só, em algumas palavras, você nunca prestou atenção. E Deus vai dando para nós, através das pessoas e do Espírito Santo, muito entendimento e conhecimento. Quando você vier para esse texto, você já sabe o que ele está falando para você. Que não é só uma tentaçãozinha assim, exemplar, 3 pontos, né? Primeiro é isso, segundo é aquilo. Não, é muito mais profundo. Quando ele se aproxima, e ele se aproxima, aprendemos de todos. Principalmente se você quiser ter uma vida espiritual, concreta, sadia, boa. De certa forma que o Marcelo falou, tem uma certa razão nisso. É claro, se você tiver de vento em polpa na sua vida e não estiver ligando para Deus e tal, tiver as coisas dando certinho com pouca oração, alguma coisa, vambora. Principalmente se estiver dando certo. Agora, quando está dando errado, você vai para o joelho, pede oração, vai no monte, faz jejum e tal, etc. Mas se tiver assim um vento a favor, mesmo que não seja tão legal assim aos olhos da palavra de Deus, você vai indo até levar uma tinta e voltar para a oração. Mas vamos trazer para o espiritual, porque Jesus aqui veio no físico, estava esquelético, horrível, aparência terrível, pele e osso, com fome, mal dava conta de ficar em pé, estava debilitado, até chegar o momento em que ele sabia que o Pai ia suprir, que ele precisava passar por isso. Mas a primeira coisa que o tentador faz, diante disso que o Saulinho levantou, é colocar dúvida. Você acertou na mosca. Se. E a questão da identidade, para a gente passar adiante no versículo e nos outros aqui. Você já notou que quando uma pessoa fala mal de você, na igreja, na sua família, no colégio, no trabalho e tal, você quer provar e fica rebatendo aquilo que você não é? Aí que está o erro da maioria dos crentes e das pessoas. Se falar assim, por exemplo, o Tiagão é gordo. O Tiago é gordo ou não? É gordo, os dois, né? Aquele e o outro, né? Aquele Tiago lá e o outro, mas são nossos irmãos, mas são gordos, estão acima do peso. Se está acima do peso, você está mais gordo, né? Peraí, não vamos aprofundar. Para que o cara vai processar o outro? Fulano de tal, você é ladrão. Aí vamos para a política. Fulano, você é corrupto. Aí o cara bate boca, avança no outro e tal, etc. Para quê? O pastor é ladrão. Fala assim, o Alan ele pega o dinheiro, é ladrão. Você pode falar o que você quiser. Não vou mover uma palha. Como, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Quando eu fui expulso da igreja presbiteriana no Brasil, eu fui expulso, a palavra é essa. E não tem mágoa quando eu falo isso, não. Pode ficar tranquilo, os presbiterianos de plantão aí, viu?
Porque o povo pensa que eu estou com mágoa. Não tem mágoa disso não. Eu estou citando a história. Não tem mágoa nenhuma. Eu encontro os caras, oro por eles, cumprimento ele para lá e para cá. Eu não dava para conversar com um cara falso. Aí é o seguinte, chegou lá em Belo Horizonte, na 8ª igreja, no ouvido do pastor Jeremias, o que, Nilson? Foi perguntar para alguém, a gente conhece o problema do Anã, era do Chegou lá em Belo Horizonte, na igreja onde eu fui pastor, com o pastor Jeremias, que eu tinha saído do pastorado da igreja presbiteriana do Brasil, porque eu tinha adulterado. Faz-me rir, como dizia meu pai. Faz-me rir. Então, se você tiver a sua identidade em Cristo e trabalhar isso, né, a Tati é careca. O Rodrigo também, por enquanto, é. Tati, essa é a sua identidade até mais profunda, porque Deus resolveu te marcar com isso, e você é umas poucas que tem nessa cidade desse jeito. Onde percebeu assim aquele brilhozinho? Será que é a Tati? É motivo de rir, de achar bom, porque ela é bonita assim. Quando eu era adolescente e eu estava lá nadando, eu queria me superar, porque eu não tinha ainda a identidade bem firmada, já era crente. Então o que eu fazia? Eu nadava muito bem, me esforçava e jogava a bola muito bem. Eu e meu irmão, Antônio Marés. Todo mundo queria a gente no time. E a gente era pobre. Para suprir. Mas eu lembro até hoje, ficou aqui na minha memória aqui, ó. Eu estava dentro da piscina, eu ainda não tinha colocado a parede nos dentes para ficar mais ou menos assim, como você me vê hoje. Aí o cara olhou para mim e falou assim: nossa! Esse cara comendo churrasco deve ser uma alegria, né? A carne deve ficar tudo pendurada. Rapaz, aquilo me marcou um tanto. Eu nunca mais esqueci. Eu quase chorei de tristeza, porque os meus dentes eram muito largos. E eu não tenho os laterais, eu só tenho os caninos. Hoje, eu acho um charme. Ah, beleza. Não é porque eu fugi, não. Eu estou falando de coisa física. Quando parte para coisa espiritual, intelectual, que no caso aqui era espiritual, se és, você não veio para isso? Você não nasceu da Virgem? Isso tudo passou na cabeça de Jesus? Você não ficou 30 anos mexendo com carpintaria? Você não foi batizado pelo Espírito Santo? Você não está aqui? Então por que você está passando fome? Se és filho de Deus. Então, Patrícia, você é o que é. E pronto. Fisicamente falando e espiritualmente falando. Então eu falo assim: nossa, mas você está magro. Aí o cara não processa o outro. Mas se falar que está gordo, nossa, Marcos, você é muito magro. Você tem barriga invertida, né? Enquanto o outro tem a barriga estufada. Você tem barriga invertida. Você não vai processar. É mesmo, cara? Não, isso aí é legal. Posso comer 3 quilos e tá magro. O cara fica bem. Por quê? Porque pensa que o padrão da magreza é melhor do que o da gordura. Fala até não engorda de ruim, né? Não engorda de ruim. O cara acha que é bom. Entendeu? Então, finalizando isso aqui. Identidade. Se você tiver identidade, como o Saulinho citou, e você souber quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Agora, entra o orgulho também. Nessa, do outro lado, entra orgulho. Ah, eu sou a mulher mais bonita da igreja. Mentira, você não é a mais bonita não, né? Você fala na cara assim. Aí já é orgulho. Aí já parte para outro campo, que é uma identidade exacerbada que não tem nada a ver. Vamos continuar aqui. Oi, fala, meu bem. Tem uma diferença aí. Vem cá, por favor. Lê daqui do microfone. Aqui. Quando for alguma coisa assim muito a gente ouvir, que falar igual. Senta ali, ó, tem o microfone lá. Igual o Marcos, que tem uma voz poderosa, você lê o microfone. Vai. É que aqui em Tiago 1:12-13 fala assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel,
porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então... Bem, só citando isso aí, é pecado comer? Não. Só se for gula, aí é pecado. Mas comer não é pecado. Jesus estava com fome? Tá. Ele podia fazer? Podia. Mas ele não fez. Por quê? Porque aí é o desejo dele. E não buscar em Deus. O que é? E aí, Senhor, eu estou morrendo de fome aqui. Estou um faqueiro aqui. Eu estou um pele e osso aqui. Estou morrendo de fome. Que fome! Que tentação e tal. Mas aí a proposta é que foi pecado. E se ele caísse, nós não estaríamos aqui. Exato, a proposta é também. Vamos lá. Terminar esse versículo aqui. Saulinho, lê por favor o restante do versículo aqui. Depois do se és filho de Deus, a partir daqui. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, só pra gente, porque passa muito rápido aqui, né? São 10 minutos só de estudo hoje ainda, né? O que você acha disso? O cara está com fome, quase morrendo. Deixa eu te falar uma coisa, abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que é infiel a Deus no coração e que enche de desculpas a sua vida, de não fazer o que Deus está mandando fazer e arruma outra coisa para tampar o buraco. Eu não sei, Micaela, se você lembra daquele livro que a gente compartilhou, aquele pedacinho, sobre o social, que a pessoa faz o social. Vem cá, por favor, vem cá. Tem um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, é do C.S. Lewis. Senta ali e comenta aquilo que a gente conversou um dia lá em casa de manhã, sobre essa questão da pessoa querer tapar o buraco com Deus, fazendo uma coisa que ele não mandou fazer, mesmo sendo boa, tipo ação social, ajudar missionário e tal. Deus mandou você fazer isso? Então vamos lá. É porque esse livro são cartas de um demônio mais velho para um demônio jovem que é aprendiz. E ele está basicamente ensinando o demônio mais jovem a tentar o paciente, eles chamam de paciente. E chega uma parte que esse paciente, que é um ser humano, ele está muito envolvido com as coisas da igreja, com os trabalhos sociais da igreja. E aí a dica que o demônio mais velho dá para o demônio mais jovem é para que o demônio mais jovem tente e sopre ao paciente, para ele ficar tão focado na ação social e se esquecer da razão por trás de fazer a ação social, que é o amor. Então, para ele ficar focado em fazer e não ser e não cultivar um relacionamento com Deus. Exatamente. E isso serve para missões, serve para tudo. Às vezes a pessoa está tão focada naquele negócio, obra social, construção, né? Ser fiel no dízimo, dar oferta, etc. E vai perdendo a essência do amor e a essência do ouvir o Senhor. O que o Senhor quer agora? Porque Ele não mandou bater na rocha toda vez. Ele mandou falar na segunda vez. E o Moisés não entrou por causa dessa besteirinha. Porque você acha que Deus é aquela rotina, Clarice? Não. Você tem que ouvir Deus todo dia. E aí, Senhor, como é que eu faço agora? Tem gente que a gente dá esmola, tem gente que você não dá. Tem gente que você dá uma oferta, mas tem gente não, né, Sirlei? Oh, Sirlei, eu estou sentindo no coração que você é o cara. Você vai ser aquela pessoa que vai comprar minha passagem de avião.
Aí o Cirlei, pois é, né, meu irmão? Deixa Deus falar comigo primeiro. Não é? É assim. Você acha que aconteceu com o Cirlei? Que o cara acha que ele tem dinheiro e faz assim? Não é assim não, rapaz. Agora, no que Deus mandar focar, você foca. E se perder o amor, acabou, meu filho. Você pode dar dízimo, oferta, fazer social, ajudar na construção, ralar no mutirão, escorpião te morder sábado. Não vai adiantar nada. Perdeu o foco. É como aqui. Manda que estas pedras se transformem em pães. Eu estou te mandando você mandar. Sacou? Gosto que a gente troca o eterno e o ilusório, né? Exatamente. Troca só pega. Aí, só, encerra aí, vamos lá, porque está no encerramento. E quiser falar ou não, pode falar aí, que nós temos ainda 5 minutos. Só para fechar aqui, o que eu acho interessante nesse final, né? É a maneira como Jesus, a gente não entrou lá ainda, ele cita a palavra, mas antes de citar a palavra, eu fico imaginando o interior de Jesus, na sua identidade, escolhendo primeiro a eternidade e não a necessidade. Não é pecado comer pão, não é pecado nos alimentar todos os dias, gostar de comida boa. A grande questão é como nós priorizamos isso. E a gente está falando de comida física, mas a gente pode expandir isso para muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que fazemos, como fazemos, com o nosso tempo, com o que falamos, do jeito que falamos. Então pense nisso. A sua identidade hoje, ela está vinculada na necessidade ou na eternidade? Está em uma das duas. Tá? Você pode ir embora pensando um pouco nisso. Alan, eu lembro que quando John Lind esteve aqui, ele falou muito sobre essa questão que a gente é muito pega pelo estômago mesmo. Ele disse que a comida é o maior pecado. Exatamente. Foi exatamente isso que ele disse. Isso. E aí eu quero fazer uma pergunta. Se existe alguma explicação para o fato de a primeira tentação de Jesus ter sido ali? Eu não posso dizer que tenha uma explicação ou uma razão. Eu só sei o seguinte a partir de mim. Como é que eu estou melhorando? Porque eu estou nesse aperto aí dos meus olhos. Eu tenho diabetes. Infelizmente. Uma desgraça na minha vida. Detesto ter diabetes, não queria ter. Não é? Mas eu tenho. E essa última vez o aperto que eu passei com os meus olhos, que estão melhorando, graças a Deus. O Dr. Diogo lá de Goiânia falou assim: meu amigo, você tem que se ajudar. Tem muita gente que quer emagrecer. Emagrece porque não quer. Por quê? Não estou dizendo que a comida é pecado, não. Comida é uma delícia, eu gosto da comida da mamãe, gosto de comer coisa boa, eu admiro, aprecio, dá até água na boca, mas tem uma disciplina por trás disso, que o John Mulimbi explicou bastante, que por causa de comida, mulheres do Velho Testamento, mães com recém-nascidos, dividiram o filho de uma. Correto? Por 2 vezes. Uma com Salomão e a outra na época da fome lá do povo de Israel. Se não me falha a memória. Vão fritar seu filho aqui. Mas é o seu. A hora de chegar no meu, não. E esse é o pecado. Comida é uma bênção. Você pode ter a tendência de ser gordinho. Não estou dizendo que por reino de Deus todo mundo tem que ser magrinho, não. Mas você pode ser sadio, sendo gordinho. Ou sendo magrinho. Eu não posso mais. Eu quero melhorar os meus olhos. Então eu preciso disciplinar, eu preciso caminhar todo dia.
Hoje a Nilce ficou surpresa comigo, porque a gente encontrou lá no shopping para pagar uns negócios e tal. Vamos lá ver uma salada, um trem assim. É isso que eu estou comendo mesmo e tal. E uma carninha, uma salada bem temperadinha, tá bom? E fui lá, pus muita salada e tal. Pus uma assada, um trem assim e tal. Comi, pus um molho tranquilo, tomei uma aguinha sem gás. E com gás parece que tem muito sódio também, muito sal. A pressão vai aumentar. Até nisso, né? Que eu amo água com gás. Mas a moça lá na hora do carro falou assim, com ou sem? Eu falei, sem. Eu podia tomar. E aí quando a gente saiu, ela saiu comigo e falou, você está satisfeito? Eu falei, estou muito satisfeito. Eu estou dando um exemplo claro, prático, de comida. Não é que eu sou o supra-sumo de nada, não. Pelo contrário, eu sou muito mais indisciplinado que a maioria de vocês aqui em termos de comida. Muito mais. Mas eu preciso melhorar. E eu estou melhorando, porque eu decidi. Então Jesus decidiu não comer pão amando do diabo. Ele ia comer pão. Talvez ele tivesse fé nisso, não sei, depois do final, quando os anjos vieram e o serviram, nem sei como é que foi, se desceu do céu maná, o que foi. Então vamos ver isso lá na frente, né? Fala para encerrar, Emerson. Uma pergunta. O que eu talvez interpretei também em outra coisa aí, é que ele não foi chamado por Deus, trazido aqui na terra, para ele executar o poder dele em favor de si mesmo. O que ele tinha era para os outros. E talvez se ele trouxesse o alimento para ele, eu acho que ele estaria usando o poder que Deus deu para abençoar a humanidade em favor só dele. Eu creio que não chega a isso, não. Eu acho que é questão de luta espiritual mesmo. Porque ele poderia em qualquer momento, como ele fez lá no monte, ele também comeu daquilo que ele fez, né? Sim, primeiro para os outros, mas ele comeu. Então, no caso, não seria esse o foco. O foco aqui... O foco não é. O foco é esse aqui. Manda. Não manda. Porque você está me mandando, eu não mando. Entendeu? Mas é bom a gente ir trazendo tudo. Semana que vem. Viajando toda essa conversa que nós tivemos, eu imagino que é o seguinte, como ele foi ao deserto e jejuou 40 dias. Então, ou seja, teve fome. No deserto, para ele alimentar, ele teria que voltar à cidade. Então, a astúcia do diabo foi isso. Primeira coisa é o que? A fome. Então, estava longe a comida. Então, ou seja, eu imagino que foi isso. Por isso que ele tentou a comida primeiro. Porque até ele voltar à cidade, ele ia aumentar mais a fome. Ok. Beleza, então?